A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe poderosamente a todos, em nome do Senhor Jesus. Se o meu áudio estiver baixo, não estiverem ouvindo direito, não estiver na sua normalidade, aumenta o volume, por gentileza, para nós não perdermos a ministração, o vídeo, não perdemos a mensagem, em nome do Senhor Jesus. Hoje é domingo, 24 de novembro de 2024, na gravação do vídeo. Deus abençoe o seu domingo poderosamente, em nome de Jesus. Perdão. Vamos fazer uma pequena oração. Pai, fala conosco pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha guiar os seus filhos e filhas através dessa mensagem e despertar para a tua obra, para o teu chamado, para os teus propósitos, meu Pai. E que toda a escama dos olhos venham abrir, venham cair e os olhos venham abrir espirituais. Toda a surdez espiritual venha cair, toda a afronta e armadilha do inimigo venha ruir em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 16, versículo 20. E disse ela, Ela aqui é Dalila falando para Sansão. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sarei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele, o Espírito de Deus. E então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com as 2 cadeias de bronze e andavam ele moendo no cárcere. Ficou escravo dos filisteus. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como foi rapado. Eu não sei se vocês ouviram aqui, isso aqui é muito sério, essa mensagem aqui, sobre as correntes do destino. Isso aqui é para quem é espiritual entende o que eu estou dizendo. Há 2 coisas difíceis de ser quebradas. Elas não são impossíveis, mas a pior delas é a corrente do destino. Aquilo que a pessoa foi chamada, destinada a fazer, e ela se recusa e ela reluta contra aquilo, sem saber das grandes desastres, desgraças que vai acontecer no meio do caminho, fatalidades, por causa dela não atender o chamado de Deus, o ide do Senhor, e querer lutar contra o seu destino, as correntes do destino. A primeira coisa é maldição, mas toda maldição, espíritos hereditários, maldição hereditárias, por mais fortes que sejam e poderosas, de trevas, em Deus, em Cristo, nós a quebramos. Porém, é muito pior você lutar contra as correntes do destino. A Bíblia fala que Deus escolheu Sansão, se manifestou a sua mãe e depois falou também com seu pai, porque o pai queria uma confirmação através do anjo que ela viu sobre o seu filho Sansão. Ele foi escolhido como nazireu de Deus. Nazireu de Deus é uma pessoa separada, consagrada a Deus, bem diferente dos demais que servem a Deus. Ela, no seu viver, no seu proceder, no seu caminhar, no seu falar, ela é separada. E Deus avisou ali através do anjo, que eu acredito que é o próprio Cristo, que no final ele fala que ele é maravilhoso, como diz no livro de Isaías, que ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que ele não podia beber bebida forte, ele não podia comer nada imundo, ele não podia tocar em mortos, totalmente separado para Deus. E o principal de tudo ali, ele não podia revelar o segredo nele, que ele tinha cabelo comprido, não podia ser cortado, que ali ele era ungido por Deus, através que o Espírito de Deus estava nele, aquela aliança, aquele pacto foi formado para ele defender Israel dos filisteus, que fazia Israel sofrer, perecer por muito tempo. E Sansão foi um juiz que julgou Israel por 20 anos, matou com uma queixada de jumento 1000 filisteus, matou um leão. Só que daí Sansão foi cometendo erros no meio do caminho. No meio do caminho, ele se casou com uma mulher filisteia, onde deu muitos problemas. Eu não vou ficar dando detalhe, porque nós vamos chegar aqui no principal.
E ali Sansão bebeu bebida forte, tocou ali no leão morto. Ele foi quebrando princípios e regras aonde não podia. Ele era ungido de Deus, ele era escolhido por Deus, ele era nazireu de Deus, separado para uma grande obra para defender o povo. Em Hebreus 11:32 fala de Sansão, você pode ir pegando abaixo ali de outros, ele está no herói da fé. Porém, a história de Sansão era para ter ido além, né? Nós lemos ali que ele se envolveu com a Dalila, não era para se envolver, e Deus sempre falou para o seu povo que era para eles casar com a mulheres israelita, ou seja, trazendo para nós cristãos. Quem é cristão, você tem que casar com pessoas da mesma fé, para você não ter problemas, para você não ter dificuldades. Foi o que complicou a vida de Sansão. Ele estava fazendo tudo conforme ele queria. E isso aí traz consequências. Então não faça o que você quer. Não siga o que você quer. Porque você tem um chamado. Deus tem um propósito na sua vida. Para você as coisas é diferente, é mais pesada, mas você carrega o peso de Deus, o chamado de Deus, o reino de Deus sobre os seus ombros. É por isso que as consequências é pior. Para você não vir ficar sem seus olhos, espiritualmente falando, para você não interromper o chamado de Deus antes do tempo. Eu vi, não estou falando que me contaram, que me falaram, muitos cristãos ficarem no meio do caminho, porque recusaram seu chamado, foram desobedecendo a Deus. Eu quero falar de uma pessoa aqui, mas com muita ética. Eu não vou falar nome, eu não vou dar detalhes por respeito às pessoas, mas como eu me mudei do lugar, depois eu fiquei sabendo por uma irmã missionária muito séria de Deus, não é essas fofoqueiras que tem um título. Ele acabou acamado por desrespeitar a Deus, muitas vezes. Aquele homem, quando ele pregava, era uma unção, uma virtude de Deus. Aquele homem, quando ele cantava, pensa numa pessoa que pregava, tinha poder de Deus, autoridade de Deus. Uma pessoa que cantava, tinha autoridade de Deus. Quando Deus usava na revelação, na profecia, você via Deus. Tem um grande testemunho que Deus fez na vida dele. Eu não vou contar detalhes por éticas, tá? Tem pessoas envolvidas. A pior coisa que ele fez, eles estavam no monte, Deus usou uma irmã para exortar ele murmurou da irmã. E Deus já está ali, Deus deu basta, que Deus já tinha falado muito com ele. E Deus falou assim: é porque ele é nazireu, tá? Se fosse outro, tinha perdido a salvação. Como duvidaste da minha palavra? Murmuraste, quase blasfemaste do meu espírito. Portanto, estou eu te preparando e vou eu te recolher. Dali para em frente esse homem caiu enfermo, hospital, casa, morreu no leito de casa. Deus preparou e levou e encerrou o chamado. Outros, olha o que Deus está te avisando aqui hoje, tá? Olha o que Deus está te avisando, não rejeite o chamado ou obra de Deus. Outros eu vi se desviar do caminho de Deus, ele pelo menos foi salvo. Desviou, Deus falou que era para voltar, que era para voltar. O último que eu vi, que foi, não é um caso à parte. Foi, se envolveu em coisa errada, foi pro crime, armaram uma cilada para ele, mataram ele, né? Bateram muito, foram em 3 homens, armaram uma cilada, os amigos, tá? Trocar Deus por os amigos e mataram. Perdeu o chamado, perdeu a caminhada e perdeu a salvação. Então, quando você quer quebrar as correntes do destino chamado de Deus, traz consequências de você não terminar o chamado de Deus, cai num leito de muito sofrimento que Deus vai te preparar com muita dor para não perder a salvação. Ou, se a rebeldia foi tanto, passar da linha, partir sem a vida eterna. As consequências de querer quebrar a corrente de destino, como Jonas tentou ali fugir de Deus, como tentou fazer as coisas, fazer as coisas, e Jonas tentou fazer as coisas ali, e ele no fundo do mar, que ele foi lançado ali do peixe, ele clamou do inferno a Deus. Porque quando você rejeita o chamado, quer quebrar as correntes do destino, aquilo que você foi destinado, as consequências são piores das piores das piores. Abra o teu olho enquanto Deus está avisando em